Olá, aqui é Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e no vídeo de hoje eu vou dar uma sugestão bacana para você que gosta dessa técnica de tinta derramada sobre telas. A gente adora fazer esse processo, né? Pode ser feito sobre telas naturais ou sobre painéis de madeira, como eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas dessa vez eu vou indicar para vocês uma maneira de pintar, né? De usar esse fundo como um fundo para uma pintura. Aqui eu já desenhei um passarinho e um sol e já apliquei tinta acrílica para telas na cor branca em todo o desenho. Por que eu fiz isso? Para dar uma boa cobertura das tintas acrílicas para tela que eu vou usar para colorir. Então, em cima do fundo que já tá com a acrílica, né, derramada, eu passo esse fundo branco para dar uma melhor cobertura. Não é que a gente não possa pintar com a tinta de tela sobre o fundo da tinta derramada, claro que pode, mas as cores vão ficar menos vivas se o fundo tiver colorido. Então eu sempre gosto de dar esse fundo branco, né, e fazer a pintura, né, com as acrílicas para tela em cima desse fundo branco. O que é importante vocês entenderem aqui, nós usamos para fazer a técnica derramada os acrílicos decorativos brilhantes, né, que é aquela tinta mais fluida, que é uma tinta acrílica própria mais para trabalhos artesanais. E usamos também o médium fluidificador, né, que é o líquido que a gente usa para tornar essa tinta ainda mais fluida e derramar sobre a tela, né? Esse é o processo normal. Mas agora, para pintar os motivos, nós vamos utilizar tintas acrílicas também. Eu estou trabalhando aqui com as acrílicas da marca Corfix, né? A mesma que eu usei para fazer o fundo, só que são as acrílicas para tela, para pintura em tela, que é uma tinta de consistência muito mais pastosa, né? Ela tem uma consistência mais em gel, é uma tinta que tem um acabamento semi-brilho, então ela não é nem brilhante, nem fosca, ela vai inclusive dar um contraste bacana sobre o fundo que já está todo colorido, né? E essa tinta acrílica para telas, pessoal, a Corfix ela tem duas linhas. A linha regular, que tem bisnagas, né, de 20 ml e de 37, que é uma linha excelente, que é a que eu mais uso, e a linha Artes, que é essa da bisnaga maior, que é uma tinta mais de qualidade mais profissional. Eu gosto de usar ambas, tá? Eu às vezes uso algumas cores de uma, outras cores de outra. Aqui eu usei o branco da linha profissional e estou usando as cores da linha regular. Inclusive vou usar também um pouco das acrílicas fluorescentes, que são tintas que têm um pigmento mais luminoso. Eu estou numa fase que eu tenho gostado, sabe, de cores mais vibrantes, cores mais fortes. E como que eu vou pintar? Bom, eu uso um pincel chato ou chanfrado. Eu gosto muito de pintar telas com pincel chato e chanfrado, de cabo longo, porque são pincéis que dão bastante precisão, né, para a gente preencher grandes áreas. E para fazer esses efeitos sombreados, né, por exemplo, você aplica o azul e quer fazer uma parte mais clara, você acrescenta o branco e vai esfumando, ou se você quiser uma parte mais escura, você põe mais azul e vai escurecendo, né? É sempre importante trabalhar com a tinta ainda úmida, você vai fazendo esse efeito sombreado, sempre úmido sobre úmido. Depois de cobrir algumas áreas, né, fazer alguns efeitos sombreados em algumas partes, eu gosto de ir detalhando. Então eu começo sempre fazendo aquele fundo de cor, né, básico, que vai preencher mesmo, né, cada área, e depois eu começo a criar outros elementos com cores. Então, em cima das cores que eu já apliquei, eu posso aplicar novas cores, eu posso criar pinceladas diferentes que vão dar um efeito de textura. Esse é o estilo de pintura acrílica que eu já faço sobre telas, né? Então, eu tô trazendo essas ideias aqui para essa pintura. Na verdade, eu tô só aproveitando, né, o fundo que tem esse efeito abstrato, né, colorido, para fazer esse efeito bacana, né, da pintura sobre essa cobertura. E aí, gente, é ir detalhando, tá? É assim que eu trabalho com as minhas técnicas em tela.
eu vou detalhando, eu vou sombreando, eu vou acrescentando alguns elementos. Às vezes eu vejo uma parte da pintura que eu não gostei, eu vou lá e mudo. Isso é uma coisa que eu faço, né? Aqui, por exemplo, eu não gostei muito do sol, cobri e vou fazer ele de novo, que é uma grande vantagem da tinta acrílica, né? Uma tinta que tem uma cobertura super legal e aí então a gente consegue até cobrir partes mais escuras com outras mais claras e vice-versa. E aí você vai detalhando, vai acrescentando elementos, vai acrescentando texturas, né? Eu aproveito inclusive a própria textura da tela, porque a tinta de derramar, ela forma um relevo, né? Então você pode aproveitar esse relevo e essa textura para criar efeitos. Uma coisa que eu gosto muito de usar é um cotonete, gente, sabe? Aquele haste, né, com algodãozinho na ponta. Eu pego e vou usando, molhando em outras cores de tinta e criando efeitos de bolinha, né, batendo esse cotonete nas telas. Eu gosto muito e eu costumo trabalhar, inclusive, tom sobre tom. Então, se é um tom de amarelo, eu ponho um amarelo fluorescente. Se é o tom de azul, eu ponho um azul diferente. E assim eu vou acrescentando elementos. Depois eu pego um pincel liner, né, um pincel bem fininho, e vou, usando a tinta mais diluída, fazer todos os traços, contornos, alguns grafismos, que é uma marca também do estilo de pintura em tela que eu gosto de fazer, né? Então, à medida que você vai colocando elementos, um contorno, um traço, um grafismo mais forte, sempre numa cor mais intensa e contrastante, eles vão ajudar a realçar aquelas áreas de pintura que você já fez. E vejam, não é um contorno, tá? E você nem precisa colocar em todos os elementos, mas alguns elementos eu acho que fica bem legal. Depois eu fui olhando aqui para minha pintura, vendo o que faltava, acrescentando umas bolinhas aqui e ali. Pintei as laterais do painel também. Lembrando que esse painel que eu tô fazendo, né, é um painel de madeira, né? O fundo é de madeira e ele já tava, né, com a tinta derramada. E aí, gente, olha só como ficou legal, né? Como é bacana você poder usar esse efeito, né? Esse fundo todo fluido e diferente para criar uma pintura original e inédita feita por você. Bom, agora chegou a hora, né? A hora do traço mesmo, que eu gosto de fazer com a tinta relevo. Eu uso aqui a tinta relevo 3D. Essa tinta que vem num frasquinho, ela é uma acrílica também, uma acrílica de acabamento brilhante, e eu uso a ponteira Fine Liner, que é da Corfix também, para proporcionar um traço bem fininho. Então, com essa ponteira metálica, você consegue um traço ainda mais fino, né? Então fica mais delicado. E aí, com esse contorninho preto, aí sim eu vou realçar realmente todas as partes do motivo, ele vai se destacar do fundo. E eu adoro esse efeito, eu chamo de grafitado, é um estilo de pintura que eu criei e uso nas minhas pinturas com tela, que eu gosto muito. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, gostado desse conteúdo novo e comenta aqui para eu saber o que mais vocês querem que eu traga aqui, que agora eu tô retomando os conteúdos inéditos aqui no meu canal. Então até o próximo vídeo, obrigada!